Fala, povo bom, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo favorável? Tudo na paz? Então, vamos lá. A gente está aqui para trazer mais uma questão comentada do Enem do ano passado. Essa é a nossa 16ª questão. Antes de mais nada, a gente gostaria, para não perder o costume, lembrando que eu sou Tome Farias, do nosso projeto Tome Dicas de Português, e a gente aí, para não perder o costume, gostaria de pedir para você curtir as nossas redes sociais, como você acompanha aí, Facebook, Instagram, bem como o nosso canal no YouTube. Tudo Tome Dicas de Português. No YouTube, a gente pede a você para dar aquela força, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho e fazer aí o que você bem entender, distribuindo para outras pessoas pelo WhatsApp, Instagram, o Telegram, perdão, e dá aquela moral para a gente aí, incentivando, trazendo novos materiais, tá bom? Mas a gente está aqui para trazer a nossa questão e vamos ao que nos interessa, que é a leitura dela. Vamos lá. Essa questão, ela traz dois textos e você pode conferir daí e a gente vai direto para a leitura, que é o mais importante. Vamos lá. Texto 1. O mito da estiagem em São Paulo. Os estoques de água doce são inesgotáveis, na medida em que são alimentados principalmente pelos oceanos, infinitos via evaporação e precipitação, ou seja, pelo ciclo hidrológico que depende da força física, as quais o homem nunca poderá interromper. Enquanto existir, o ciclo funcionará. Enquanto existirem, o ciclo funcionará e os estoques de água doce nos continentes serão repostos indefinidamente. Obviamente que a água não se distribui equitativamente pelo planeta. Há regiões com muita chuva, normalmente na zona tropical, na qual a evaporização é maior. Há regiões áridas, onde, por razões específicas da dinâmica climática, as taxas de evaporação são maiores do que a precipitação, gerando déficit de reposição de estoque de água doce. Então a gente vê esse primeiro texto aí do site Carta na Escola e vai 2015 vai direto aí para a leitura do segundo texto. O processo de sedimentação no fundo do lago de um reservatório é um processo lento. Os sedimentos vão formando argila, que é uma rocha impermeável. Então, a água daquele lago não vai alimentar os aquíferos, mesmo tendo muita quantidade de água superficial. Ela não segue penetrar no solo para alimentar os aquíferos. Se não for usado no consumo, ela vai simplesmente evaporar e vai cair em um outro lugar, levada pelas correntes aéreas. Isso é outro motivo pelo qual o aquífero não consegue recuperar seu nível porque não recebe água. Então, a gente vê segundo também falando do mesmo tema, do jornal Opção, de 2015 também, e vai aí a leitura direto, a leitura da questão. Os textos 1 e 2 abordam a situação dos reservatórios de água doce do planeta. Entretanto, a divergência entre eles está na ideia de que é possível. Então, os dois textos tratam do mesmo assunto, fala sobre a escassez da água ou a origem da água doce, e só que há uma divergência entre ele e o texto quer saber o que é essa principal divergência, onde é que está. Tá bom? Vamos aí a leitura das alternativas, começando pela letra A, obviamente. Manter os estoques de água doce. Letra B. Utilizar a água superficial para o consumo. Letra C. Repor os estoques de água doce em regiões áridas. Letra D. Reduzir as taxas de precipitação e evaporação de água. E letra E. Equalizar a distribuição de água doce nas diferentes regiões. Isso aí você tem que prestar um pouquinho de atenção, porque ele pode ser, as questões são um pouco parecidas, mas a gente lembra você o seguinte, enquanto você confere os textos, o texto 1, ele defende a ideia de que os estoques de água doce são inesgotáveis. Isso é óbvio como você acompanha, pois estão subordinados ao ciclo hidrológico, que não pode ser alterado pelo homem. Isso é o que afirma. Enquanto isso, o texto 2 apresenta a ideia discordante. Se a água não desaparece do planeta, pode, no entanto, deslocar-se e se depositar em outras partes do globo, o que indica um comprometimento na manutenção de seu estoque. Sendo assim, a gente não tem dúvida e vai aqui sabendo na letra A, que é manter os estoques de água doce. Essa é a divergência entre eles, porque se um
diz que os estoques de água são inesgotáveis, o outro diz que pode ser inesgotável, mas ele não se mantém no mesmo canto, fica se deslocando para o planeta. Sendo assim, há essa divergência entre um texto e outro, por isso seria a letra A. E não seria a letra B, porque utilizar a água superficial para o consumo, nenhum dos dois textos, na verdade, fala sobre essa questão da utilização de água superficial para consumo nem para nada, então não pode ser essa. A letra C, repor os estoques de água doce em regiões áridas. Essa você poderia até confundir um pouquinho, mas não tem nada a ver. Fala da região áridas, não fala de regiões específicas com essa questão de repor estoques, mas de apenas um fala do deslocamento, o outro é a concentração de água ali em determinadas regiões. A letra D, reduzir as taxas de precipitação e evaporação de água, também não fala sobre essa questão de reduzir taxa de evaporação, fala que enquanto o homem não intervir, enfim, não é essa a questão mesmo. E a letra E, equalizar a distribuição de água doce nas regiões. Bom, isso aí não é a divergência entre os textos, não é essa divergência, até fala dessa distribuição diferente em diversas partes, mas não é isso que o texto nos dá, não é essa a divergência entre eles, tá bom? E a gente fica por aqui, trouxe mais uma questão, fica agradecido aí por você compartilhar, curtir, comentar nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, bem como no nosso canal no YouTube, onde a gente pede para você deixar aquele like, compartilhar com outras pessoas, ajudando assim a chegar ao número maior de pessoas e ajudando aqui com o nosso trabalho, nos incentivando a trazer novas questões, tá bom? E então, compartilha, comenta, curte, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho porque quase todo dia a gente está trazendo questões novas aí. E muito obrigado, até uma próxima, tá bom?